Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o MOSFET de charger, ou MOSFET comutador, como todos ouvem falar. Eu peguei esse esquema para ser a base do nosso estudo, e eu quero focar nesse circuito onde se encontra o MOSFET de charger, ou MOSFET comutador. O circuito em si, ele é muito grande. Deixa eu diminuir o zoom aqui para facilitar. Ele é composto por um CI PWM, ou seja, uma fonte chaveada, que é responsável em fazer o carregamento da bateria do notebook. E esse circuito também, ele é responsável em fazer a organização pelo qual o notebook vai funcionar pelo carregador ou pela bateria. É esse circuito, chamado de circuito de carga, que vai fazer essa organização. Mas o meu objetivo nesse momento é explicar para vocês a função desse componente aqui, ó, chamado de MOSFET de carga ou MOSFET comutador. Qual a função desse MOSFET nas placas? A função dele é não deixar que a tensão que vem do carregador, que é de 19 volts, se choque com a tensão que vem da bateria, que é de 12 volts. Esta é a principal função desse MOSFET comutador. Vejam bem, esse MOSFET é um canal P. E nós sabemos que o MOSFET canal P, para que ele venha saturar, ou seja, para que ele venha conduzir, é necessário que ele receba em seu gate uma tensão de potencial menor em relação ao source. Aqui está o source e aqui está os drenos. E aqui está o gate. Portanto, canal P tem que receber uma tensão de potencial menor no gate em relação ao source. Até aqui tudo bem. Quando o usuário coloca o carregador em seu notebook, vai ser liberada uma tensão de 19 volts que vai chegar até o source desse MOSFET. E geralmente a bateria também está conectada ao notebook, liberando uma tensão de mais ou menos 12 volts a 13 volts, mas no comum é 12 volts. Então vejam bem, aqui no source, pino 1, 2 e 3 vai chegar a 19 volts, e aqui nos drenos, pino 5, 6, 7 e 8, vai chegar os 12 volts da bateria. Mas esse MOSFET, ele não permite de forma alguma que essas duas tensões se choquem. Mas por que isso não é possível? Primeiro, para esse MOSFET conduzir, é necessário que haja uma tensão no gate. Observe que nesse momento chega sim uma tensão aqui no gate. E essa tensão é a mesma tensão que vem do carregador. Olha ela aqui, chamada de Vin, que é uma tensão alta de 19 volts, que chega aqui, passa por esse resistor, chegando até o gate. Ou seja, nesse momento tem 19 volts aqui nos sources e tem 19 volts aqui no gate. Esse mesmo 19 volts, ele passa por esse resistor, chegando até o coletor desse transistor. Com isso, podemos concluir que esse MOSFET se encontra em corte. Tanto o source quanto o gate existe a mesma tensão. Diante dessa situação, esse MOSFET não vai saturar. Outro ponto importante que nós devemos observar aqui. Veja que dentro
desse MOSFET existe um diodo. E esse diodo está ligado diretamente de dreno para source, dando permissão que esses 12 volts que está aqui da bateria passe para o outro lado sem que haja algum interrompimento. Só que isso não vai ser possível, por quê? Porque desse lado aqui existe 19 volts. E nós sabemos que um diodo para conduzir, eu vou desenhar aqui o diodo na mesma direção que está esse diodo aqui dentro do MOSFET. Ele está assim, ó, diretamente ligado do dreno para o source, desse jeito aqui. Para que haja condução, é necessário que no seu anodo tenha um potencial maior do que no catodo. Sempre terá que ter um potencial maior aqui no anodo do que no catodo, porque se não for assim, não vai haver condução. Veja que nesse MOSFET aqui, o anodo está com um potencial menor, que é de 12 volts, enquanto o catodo está com um potencial maior. E na nossa regrinha diz que o anodo aqui, ó, que o anodo aqui desse lado aqui tem que ser o quê? Maior. Vou colocar um sinal de mais aqui. E o catodo tem que ser menor. Sim, professor. E quando é que esse MOSFET vai deixar essa tensão da bateria conduzir? Pronto. É aqui onde eu quero chegar. Para vocês que estão estudando e que estão pesquisando bastante, sabem que essa tensão chamada Vin é uma tensão de alta, de 19 volts, que vem do carregador. Aqui também, Vin. Vamos ver aqui na frente. Aqui também, Vin, ou seja, tensão de entrada. Vamos voltar ao nosso circuito. Quando o usuário retira o carregador de seu notebook, esses 19 volts irá desaparecer. Quando isso acontece, o Super I/O vai enviar um sinal para esse circuito aqui, dizendo que o carregador foi desconectado. E que sinal é esse? É esse sinal aqui chamado de AC OFF. Estão vendo aqui? AC OFF. Esse sinal vai sair do Super I/O. Quero mostrar a vocês de onde sai esse sinal. Vamos lá. Procurar. Aqui está o sinal AC OFF. Estão vendo aqui, pessoal? No pino 27. Aqui é uma tensão de 3,3 volts. Essa tensão vai chegar lá naquele circuito. Vamos voltar lá. Olha aqui. Vou apagar aqui para facilitar, já que vocês já viram ali no Super I/O. Essa tensão vai passar por esse diodo, chegando até a base desse transistor. Aqui existe um diodo, essa tensão não vai retornar, pois o diodo está barrando essa tensão aqui. Esse transistor é um NPN, e transistor NPN, para ele saturar, ou seja, para ele conduzir, é necessário que haja uma tensão positiva na base. E essa tensão é 3 volts. O que vai acontecer aqui? Nesse instante, essa linha aqui do gate vai ser zerada. Vai ser 0 volt. Como o carregador foi desplugado do notebook, essa tensão de Vin aqui não vai mais existir. A única tensão que vai existir agora é esses 12 volts vindo da bateria.
O gate aqui recebendo 0, esse MOSFET vai permitir agora a passagem dos 12 volts, dando origem à tensão de B+. Então, a partir desse momento, o notebook vai funcionar com a tensão da bateria. E onde existia aqui B+, isso significa que agora por diante quem vai agir nessa placa é a tensão da bateria. Portanto, fica aí essa breve aula. Se vocês gostou dessa aula, deixe seu like. Se você está entrando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e, na medida do possível,